Olá, aqui é Michele Munarete. Sejam bem-vindos ao projeto Orai Sem Cessar e a mais uma história do Oração em Prosa. Vamos orar e depois prosear. Ó Pai querido, venho orar para que o Senhor me mostre quais são os pecados ocultos na minha família. Peço para que o Senhor traga a luz sobre toda a situação embaraçosa que vivemos. Perdoa-nos pelos pecados cometidos a Ti. Quero me comprometer contigo para que cessem os pecados na minha geração futura. Peço-te perdão e me comprometo a deixar esse pecado que tem aberto brechas em nossas vidas, dando lugar às obras das trevas para agir em nossa família. E ainda eu me comprometo com orações e jejuns, conforme instrui a Tua palavra, até que esse mal saia. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A prosa de hoje é: consciência é a chave da transformação. Na prosa anterior, eu li o livro de 2 Reis, capítulo 10, onde Jeú, rei de Israel, manda matar os filhos de Acabe, que era um total de 70 filhos, conforme instruções que Jeú recebeu das mãos do profeta Eliseu. Na prosa de hoje, vou começar a explicar o significado do número 70 para entendermos melhor o texto. Perceba que na Bíblia, 70 é o número para juízo e perdão. O número 70 é formado pelo número 7 e o número 10. Bem, vamos começar com o significado do número 7. Segundo a Bíblia, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, fazendo dele um dia santo. E o número 7 passa a simbolizar perfeição e conclusão. Sinaliza o fim de um ciclo e o início de outro. Já o número 10 dizem que sozinho não carrega um simbolismo próprio. Por outro lado, a perfeição e completude encerram a ideia de que o número 10 compreende todo o simbolismo. Para o filósofo e matemático grego Pitágoras, a dezena representa o sagrado. Então agora ficou mais fácil de entender o significado do número 70, que é usado na Bíblia para juízo e perdão. 70 vezes 7, Lameque considera como juízo sobre quem o vingasse. 70 reis perderam polegares das mãos e pés por Adoni-Bezeque, que foi vingado. 70 homens de Bet-Semes são feridos por olharem dentro da Arca da Aliança. 70 quilos de prata foi o indevido presente de Naamã a Geazi, recebendo assim o juízo. 70 descendentes do rei Acabe foram mortos para cumprir-se o juízo de Deus. 70 anos, o tempo de vida de um rei. Tiro seria esquecida. 70 autoridades idólatras são contemplados pelo profeta e trazem juízo divino. 70 anos Judá ficou cativo na Babilônia. O nosso estudo de 2 Reis fala exatamente sobre a morte da descendência de Acabe. No livro de 2 Reis, capítulo 10, versículos 6 e 7, está escrito: Ora, os filhos do rei eram 70, estavam com os grandes da cidade que o criavam. Foi o Senhor que ordenou a Jeú esse acontecimento, conforme está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 9, versículos 7 e 8. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Bem, Jeú era um comandante em Ramote-Gileade e logo foi ungido pelo profeta Eliseu com a missão de acabar com a casa de Acabe. Podemos perceber que toda vez que alguém fazia alguma conspiração para tomar o reino de outra pessoa, esse alguém exterminava toda a sua família. Vejamos os exemplos a seguir. No livro de 1 Reis, capítulo 15, versículos 28 e 29, está escrito: E assim, Baasa ficou no lugar de Nadab, filho de Jeroboão, como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão. E de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito por meio do teu servo, o profeta Aías de Siló, toda a família de Jeroboão foi morta. Não escapou ninguém. E no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 11 e 12, está escrito: Assim que Zimri se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baasa,
todos os seus parentes do sexo masculino e todos os seus amigos foram mortos. E assim, Ziri matou toda a família de Baasa, de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa. Vamos entender então agora qual é o significado espiritual disso tudo. Primeiro precisamos entender que os espíritos vivem em uma dimensão diferente da nossa. Vivemos em uma dimensão regida pela matéria. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e apresenta massa. O nosso corpo é uma matéria, ele ocupa lugar no espaço e tem uma massa, que é uma propriedade física dos corpos e partículas. Segundo a lei de Newton, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas com um espírito é diferente. Vários espíritos podem ocupar o mesmo lugar. O livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 7 ao 9, nos explica isso, dizendo: E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Bem, legião entre os romanos é um corpo de tropa. No tempo de César, a legião compreendia 6.000 homens, distribuídos entre as cortes, manípulos e centúrias. É uma unidade de milícia comandada por um coronel, constituída de vários grupos ou grupamentos. O espírito precisa de um corpo para atuar. Nós vemos essa explicação no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 43 ao 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. Se o espírito maligno ficar sem um corpo, ele é mandado para o abismo e não poderá retornar, conforme acabamos de ler no livro de Marcos, capítulo 5. O tempo que os espíritos se referem são os finais dos tempos, onde eles serão mandados para o lago de fogo e não mais poderão sair. Então, quando o espírito imundo sai de algum homem, o mais provável é que ele continue em sua descendência, como fala nas Escrituras no livro de Mateus. O espírito anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então, ele diz: Voltarei para minha casa. Se em uma família um espírito está em determinada pessoa e essa pessoa morre, ele continua nessa casa, mas em outro corpo. Podemos notar nas famílias tragédias, doenças, vícios que passam de pai para filho. Porque quando ele sai do homem, ele anda por lugares áridos onde ele não quer estar. Por isso, ele já procura sua próxima vítima e fica na mesma casa. Alguém conhece uma família onde os seus antepassados tinham problemas e maldições, mas que os seus filhos conseguiram muito superar aquilo que já era ruim? Sabe por que isso acontece? O espírito que saiu volta com mais 7 espíritos piores do que ele. Na minha família, uniões conjugais eram marcadas por traições. Meu avô tinha uma família paralela que ele já tinha, com a minha avó e seus 4 filhos, incluindo meu pai. Então, seus 4 filhos tiveram problemas conjugais também. Meu tio teve 3 casamentos e várias amantes. 5 filhos entre esses casamentos. Minhas tias nunca foram felizes. Uma foi mãe solteira de um homem casado. Nunca teve o apoio do pai da criança. E quando seu filho chegou à fase adulta, morreu. A outra também foi mãe solteira de gêmeas, aos 18 anos de idade. Também não teve apoio do pai das crianças. Um dia casou para ter um companheiro, mas também não deu certo. Meu pai e minha mãe nunca tiveram um casamento de verdade. Se divorciavam e voltavam inúmeras vezes. Quando minha mãe faleceu, eles já estavam separados há 8 anos. Meus primos seguem no mesmo ritmo. Eu tenho 8 primos e 2 irmãs, e nenhum deles, sem exceção, tem uma vida conjugal abençoada. Bem, para quem não sabe, para quem nunca visitou o site do Projeto Orais Sem Cessar, lá eu conto que eu comecei o projeto justamente quando pensava em me divorciar, depois de 8 anos casada.
Exatamente. Eu fui batizado aos 12 anos de idade, frequentava a igreja, mas não tinha consciência dessa hereditariedade maligna que perseguia a minha família e nunca tinha feito nada para corrigir. E graças ao Senhor que nos diz no Salmo 40, Ele me tirou de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Então, foram quase 2 anos orando e jejuando e tomando posse daquilo que o Senhor colocou em minhas mãos, para que espírito imundo algum tenha propriedade ou direitos sobre aquilo que é meu. Conforme está escrito no Salmo 140, caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançado em abismos, para que não mais se levantem. Por isso, no texto de 2 Reis que acabamos de ler, o Senhor ordena exterminar toda a descendência de Acabe, seus parentes e os que pertenciam à sua casa, como os escravos e livres que trabalhavam para ele, para que o espírito imundo não prorrogasse a herança espiritual em outra pessoa. Bem, queria primeiro explicar que as coisas não são resolvidas instantaneamente. É preciso conhecer e entender qual é a raiz do problema. Vamos lembrar que o rei Josias, quando começou a governar pouco depois, ele ordenou que o templo do Senhor fosse reparado e então encontraram o livro da lei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes e ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Icão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servos do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. E no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por essa palavra do Senhor, devemos entender que consciência é a chave da transformação em nossa vida. Saber lidar, tomar posse do que é seu, saber onde você está errando, o que você está fazendo ou deixando de fazer para que tudo continue igual. Por isso, eu te convido a ser alguém diferente. Façam algo que transforme a sua vida e a vida das suas próximas gerações. Te convido a orar comigo todos os salmos que eu tenho feito no projeto Orai Sem Cessar. Conheça o projeto, se envolva, ore, jejue e transforme a vida das suas próximas gerações. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!